Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Somos alunas de Letras Português da Unespar Paranaguá. Me chamo Noeli Silva. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Alessandra e hoje iremos falar sobre tipologias textuais. Nesse blog você vai ver os diferentes tipos de texto e as suas principais características. Vem com a gente! O que são tipologias textuais? As tipologias textuais são os tipos de textos criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e necessidade de comunicação das pessoas. Quais são os tipos de texto? Existem 5 tipos de textos: o narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Mas hoje iremos falar apenas de 3 tipos textuais: o narrativo, descritivo e dissertativo, sendo os mais importantes para o nosso dia a dia, seja para um trabalho acadêmico ou até mesmo no mercado de trabalho. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. O texto narrativo precisa conter uma estrutura básica, composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. A apresentação é a introdução do seu texto, onde você apresenta as principais características do texto, como personagens, tempo e espaço. O desenvolvimento é onde as ações dos personagens se desenvolvem a partir de uma sequência de acontecimentos movidos pelo tempo e espaço da narrativa. O clímax é o ponto forte da sua narrativa, geralmente quando ocorre a reviravolta. Desfecho é a parte final da narrativa, onde você revela o destino dos personagens. As principais características da tipologia é composta por 5 elementos: enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Narrador é aquele que narra a história. Dividem-se em narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente. Enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e enredo não linear. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, protagonista e antagonista, e personagens secundários, adjuvante ou coadjuvante. Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, uma data ou um momento específico. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. E o espaço é o local onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social. Onde posso encontrar esse tipo de texto? Você encontra o texto narrativo em diversos gêneros textuais, como em romances, novelas, contos, fábulas e crônicas. E para você entender melhor, vejamos aqui um texto narrativo do gênero fábula. O gênero fábula quase sempre breve e em prosa, com personagens sem muita complexidade e possui história de caráter ético e moral. Veja o exemplo da fábula A Lâmpada. E agora vamos ver sobre o texto descritivo. O texto descritivo, como o próprio nome diz, tem como objetivo descrever as características de uma pessoa, um objeto ou uma ideia. Esse tipo de texto faz com que a pessoa leitora idealize a imagem passada através da escrita. Como todo texto, também é preciso seguir uma estrutura, que se baseia em introdução, a apresentação sobre quem ou o que será descrito, o desenvolvimento, que é a realização da descrição, e a conclusão, que por fim é o fechamento do texto. Algumas características principais do texto descritivo. Como você viu, esse tipo de texto deve apresentar impressões de algo para a pessoa leitora. Sendo assim, os elementos básicos do texto descritivo são a apresentação do que você quer descrever e a descrição, que pode ser objetiva, realista ou subjetiva, impressões pessoais da pessoa autora.
Para aplicar essa estrutura, é preciso conhecer alguns marcadores linguísticos, como verbos de ligação, detalhamento psicológico ou físico e a prevalência do tempo verbal passado. Assim, preste muita atenção ao escrever, pois você precisa fazer com que a pessoa que está lendo seja capaz de visualizar a descrição com base na leitura. Onde é possível encontrar esse tipo de texto? O texto descritivo está presente em muitos gêneros textuais, mas podemos ver uma forte presença de descrição em relatos históricos, anúncios, cardápios, relatórios e biografias. Um exemplo de texto descritivo é essa carta de Pero Vaz de Caminha. Ele está relatando sua experiência no Brasil, e ela foi enviada ao rei Dom Manuel I em 1500. Texto dissertativo. Esse tipo de texto tem como objetivo defender uma ideia baseada na argumentação e desenvolvimento de um tema. A estrutura de um texto dissertativo divide-se em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução apresenta-se o assunto a ser dissertado. No desenvolvimento, apresenta-se o argumento a favor ou contra o tema. Na conclusão, propõe-se uma nova ideia que pode ser a solução do tema. Podemos classificar esse tipo de texto em 2 formas: o dissertativo expositivo, que não tem a intenção de persuadir o leitor, usa-se apenas como exposição de ideias, exemplos nas notícias, manuais, receitas, dissertação de mestrado. Aqui vemos alguns exemplos de texto dissertativo expositivo. E o dissertativo argumentativo. Nesse texto, você precisa convencer o leitor e é indispensável o uso de argumentação, justificativas, conceitos, exemplos, conceitos filosóficos e outros. Aqui vemos alguns exemplos de textos argumentativos: jornais, resenha crítica, redação, tese acadêmica e artigos científicos. Alguns exemplos de texto dissertativo argumentativo. Diferente de alguns vestibulares, o Enem cobra uma única estrutura de texto, que é a dissertativo-argumentativa. A proposta da redação vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Este é um exemplo de texto do Enem. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê uma curtida no vídeo, compartilhe com os amigos, deixe sugestões nos comentários e até breve!